Hoje, no canal EducaBerge, mais um capítulo de nossa história. Vamos falar sobre o cheque. A partir da experiência do cheque, como a Berge esteve sempre envolvida em discutir questões que atribuíssem uma maior qualidade para as relações comerciais. O cheque é uma ordem de pagamento à vista ou pré-datado, sendo essa última realizada através de acordo verbal entre o emitente e o recebedor, havendo a concessão de um prazo para quitação. O pagamento por meio do cheque é feito em razão dos fundos que o emitente possui na instituição financeira, responsável pela emissão do mesmo utilizado, se configurando então como uma total relação de confiança acerca do pagante possuir ou não saldo em conta para pagamento. No Brasil, os primeiros registros do uso do cheque datam de 1845 por meio do Banco Comercial da Bahia, tendo havido uma legislação própria para os cheques apenas a partir de 1893. Atualmente, o cheque é um instrumento de pagamento globalmente conhecido, automaticamente associado a um banco. Entretanto, a evolução dos sistemas de pagamento, com o uso de cartões de crédito e o aparecimento de formas de pagamento eletrônico, tem gerado vários esforços de esvaziamento do uso dos cheques por parte dos bancos centrais pelo mundo. Aos poucos, os novos e modernos métodos tomaram o lugar do cheque por oferecerem maior praticidade e segurança na realização dos pagamentos. No entanto, até a perpetuação do cheque como um método de pagamento popular e ordinário, muitas discussões foram realizadas. Durante as primeiras décadas do século XX, no Brasil, o uso dos cheques era tido como algo revolucionário, à medida que gerava certas ressalvas nos debates do sistema financeiro. Durante as primeiras décadas do século XX, viu-se um grande esforço empreendido pela Associação Bancária do Rio de Janeiro em defesa do cheque. Criada há poucos anos, a instituição já havia fincado suas raízes nos debates do sistema financeiro e se posicionava a respeito dos mais diversos temas pertinentes à economia e o sistema bancário. O uso do cheque foi um deles. É importante apontar que no início do século XX, o pagamento por meio dos cheques era restrito apenas a títulos da União, não podendo ser utilizados para outros tipos de transações. Em 1924, apenas 2 anos após a sua criação, a Associação Bancária se punha em defesa do uso dos cheques para pagamentos gerais por meio da representação de seu primeiro presidente e cofundador Alberto Boa Vista. Para Boa Vista, a utilização do cheque nas relações comerciais trazia uma série de benefícios para a economia do país, começando pela economia do meio circulante, ou seja, do papel moeda. Ao acontecerem tais transações, haveria diminuição quantitativa da emissão, algo que poderia ser um elemento de valor contra a inflação monetária. E ainda, dispensaria a troca monetária para a obtenção do troco pelos comerciantes junto aos bancos, algo bem corriqueiro no período. Além disso, sendo perguntado quais as opções viáveis para que a aspiração se tornasse realidade, o presidente da associação afirmou que, além de tomar os exemplos da Inglaterra e dos Estados Unidos como decisivos para que o uso do cheque nas relações comerciais fosse possível, deveria então haver um aumento das contas bancárias ou do depósito, seguido por uma reforma da própria lei do cheque. Segundo Alberto Boa Vista, a reformulação da lei seria imprescindível para que fraudes e emissão de cheques sem fundos fossem evitadas. Posteriormente, ainda durante a década de 20, Alberto Boa Vista iria pronunciar-se em nome da Associação Bancária e em defesa da utilização dos cheques mais algumas vezes. Em maio de 1925, Boa Vista forneceu uma palestra ao Rotary Club sobre a necessidade de se intensificar o uso do cheque entre a população do país, dizendo que o que estava ali fazendo nada mais era do que a continuação da campanha que vinha sustentando desde 1922. Já em 1927, a Associação Bancária do Rio de Janeiro apresentou mais um ponto a ser considerado na regularização do uso do cheque. Defendendo a utilização dos cheques cruzados para os pagamentos gerais, além de apresentar os motivos já debatidos anteriormente, apresentou a possibilidade de fornecer uma nova maneira de poupar a emissão da moeda, já que os cheques cruzados consistem na compensação por meio de depósito bancário de beneficiário, não podendo ser sacado diretamente em espécie. No início da década de 1940, a tão debatida proposta de reformulação da legislação do cheque se tornou uma possibilidade, sobretudo se for considerada a desatualização da lei vigente, datada da década de 1910. Em 1941, levando em consideração as
pautas levantadas desde sua fundação e um grande movimento de opinião formado sobre o assunto, a Associação Bancária do Rio de Janeiro designou uma comissão de banqueiros e juristas para que um anteprojeto de lei fosse redigido. Nos anos seguintes, sob a premissa de que os meios bancários pleiteavam a absoluta segurança do cheque, o tornando um meio de pagamento de livre e ampla circulação, a associação direcionou seus esforços para a elaboração do anteprojeto. Sob a presidência de João Leão de Faria, a instituição, munida com a experiência anterior bem-sucedida de apoiar o uso do cheque nas relações comerciais e com o apoio de diversas entidades do setor econômico do país, partiu para a redação, tendo se apoiado no trabalho apresentado por Oscar Guimarães Santana, presidente do Sindicato dos Bancos do Rio de Janeiro de 1934 a 1944, vindo a se tornar presidente da associação em 1946, logo após o mandato de João Leão de Faria. O anteprojeto foi elaborado visando atender às principais demandas entregues às entidades de classe, como, por exemplo, o número crescente da emissão de cheques sem fundo. Sucintamente, o anteprojeto estabelece normas sobre as seguintes novidades: a irrevogabilidade do cheque, a legalidade do visto, a identificação dos portadores de cheques, a emissão de cheques de turismo, a multiplicação do cheque. Década de 1960, durante o emblemático do Congresso Nacional de Bancos, realizado pela Associação Bancária do Rio de Janeiro em novembro de 1960, novamente o assunto relativo ao cheque seria posto em pauta, havendo a discussão acerca da possibilidade de um aprimoramento ainda maior da legislação corrente para que a emissão de cheques sem fundos fosse coibida. Década de 80. Nesse período, o cheque, já consolidado como meio popular de pagamento, foi trazido à tona mais uma vez pela associação. A já denominada Associação de Bancos do Estado do Rio de Janeiro, a ABERJ, usando de sua característica fiscalizadora já conhecida e promovendo um novo serviço aos clientes dos bancos, realizou um acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, para a divulgação do roubo ou extravio de cheques, através da estrutura de comunicação com as lojas do Rio de Janeiro. Década de 90. Por fim, não menos importante, contribuindo substancialmente para os debates do sistema financeiro, o ex-presidente e conselheiro da ABERJ, Teófilo Santos, dotado de largo conhecimento jurídico e econômico relativo às relações que envolvem o uso dos cheques, lançou o livro O Cheque, em 1992, tendo esse se tornado referência nos estudos sobre o assunto. O coquetel de lançamento do livro foi realizado pela ABERJ como parte das comemorações do aniversário de 70 anos da associação. Então, se você está curtindo esse passeio pela história, não esquece de dar um like, seguir a gente, porque ainda vem muita coisa por aí. Até a próxima!